Saudações! Essa criação aqui da Antuérpia, exclusiva, é uma Lemon Wheat Beer. Ela tem 3 tipos de limão, siciliano e mais 2. Precisou consultar. Kefir e Yuzu, né? Então é uma cerveja de trigo, Wheat Beer, só que com essa adição desses limões, provavelmente deve dar uma sensação de refrescância e um pouco de amargor, né? Já que é associado ao lúpulo, mas sempre levando em consideração que as cervejas de trigo são bem leves, né? Provavelmente muito pouco corpada, dá para ver, eu consigo visualizar uma translucidez aqui justamente por ser mais clara. E vamos provar, né? Provavelmente se harmonizaria mais com peixe, alguma coisa assim. Limão é muito sutil, não consegui perceber com muita intensidade, mas ela é refrescante. Ela é refrescante, está com uma carbonatação baixa, mas é bom, é bom, é bom. Aos pouquinhos, vamos dar uma segunda chance para ela. O livro, na realidade, o artigo de hoje, o paper, é Mutação Constitucional e Fuerza Normativa de la Constitución, uma aproximação à origem del conceito, da Ana Urrutia, pegar o nome todo da autora, em respeito, mas é um texto espanhol, Ana Vitória Sánchez Urrutia, né? E aí, esse paper vai estar tratando aqui das origens da mutação constitucional, que é um fenômeno muito observado hoje em dia, mas que é necessário se faz uma estruturação normativa desse conceito para poder melhor entender, né? Aí tudo começou, né, pela doutrina publicista alemã, final do século XIX, início do século XX, e que as mutações constitucionais eram utilizadas para descrever uma modificação da Constituição, no significado ou no sentido, mas sem que alterasse realmente a expressão escrita. E aí, um dos pressupostos e postulados da escola alemã de direito público, na medida que vai defender o estudo, uma teoria do direito público, constitui aqui um ponto de partida necessário para aventar o problema da mutação constitucional, se a gente concebe, né, a Constituição como uma norma obrigatória. E aí Jelinek, que é um dos autores, ele vai fazer referência a muitos dispositivos constitucionais que depois que se verifica uma rigidez, constitui aqui uma garantia insuficiente para segurar a força normativa da Constituição. A gente pode fazer aquela metáfora aqui, por exemplo, quando um galho é muito duro, ele se quebra muito mais fácil, né? Quando é um galho muito seco, né, que é muito rígido, você vai quebrar, muito fácil de quebrar, mas quando o galho é mais novo, ele não está tão seco, está hidratado, né, você vê que ele tem uma elasticidade maior. Então essa é uma comparação esdrúxula que pode ser feita com uma constituição. Quanto mais flexível ela for, menos são as chances dela quebrar ou desfragmentar. E aí faz essa necessidade aqui da mutação constitucional, que parte da doutrina alemã que do entre guerras vai tentar integrar uma modificação informal da Constituição dentro de um conceito de teoria da Constituição. E autores que, como Heller ou Smendi, eles são os primeiros, eles vão tentar descrever a Constituição aqui como uma instituto, uma entidade dinâmica, que lógico está em constante movimento, e se continuamente ela se alimenta e retroalimenta da realidade política que vai rodear. É como se as normas influenciassem na produção da realidade e a realidade influenciasse na produção normativa. E essa tentativa, ela também de descrever, de conceber essa forma de constituição mais elástica, mais dinâmica, vai ser feito também para demonstrar que as modificações informais na Constituição só vão poder ser inferidas a partir de uma concepção normativa que a Constituição é um instrumento aqui do ordenamento e do sistema político normativo, né? E que por isso, só a partir daí, por ser uma ferramenta aqui obrigatória e normativa, é que aí a gente pode tentar introduzir a mutação constitucional como um dos elementos da teoria da Constituição. E aí faço umas considerações históricas antes de iniciar.
É difícil mesmo de perceber a casca do limão. Sei que eu consigo ver uma refrescância, né? Mas o limão em si fica a desejar, fica a desejar. Considerações históricas, que tudo começou aqui na Constituição de 1871, né? Que depois de muitas tentativas de unificação do Império Alemão, fez-se, quem ganhou foi a Prússia e deixou a Áustria de lado, que foi excluída do novo Império. E essa União Alemã ela foi composta, né, de estados muito distintos entre si. Quando se unifica, tem esse revés, né, de você colocar estados muito distintos entre si. Né? E havia lugares onde existia o absolutismo e havia repúblicas livres, né, como Hamburgo, que passaram a ser limitadas por a monarquia prussiana. E aí, com esse novo ordenamento, o velho novo ordenamento de 1871, ele se sobrepôs aqui aos ordenamentos, aos sistemas das federações anteriores e ao regime de cada um desses Estados-membros. E aí, em muitos casos, não, lógico que houve uma rejeição e não houve uma adaptação formal dos elementos do ordenamento particulares ao ordenamento do Império. Né? E esse fator aqui, aliado a outros, fez com que houvesse uma insegurança jurídica na sistematização do ordenamento jurídico do reinado, do Reich. Né? E aí, um dos fatores que se destaca é que a Constituição ela não exigia aqui um mecanismo excessivamente rígido para a sua alteração. Né? E também havia uma questão de que não havia tanta aprovação assim do Conselho Federal do establishment, né? Dadas as características, né, dentro dessa estrutura da Constituição Imperial, se realizaram trabalhos aqui para tentar enfrentar o próprio trabalho da mutação constitucional. E é um dos pressupostos necessários para o desenvolvimento desse conceito de mutação constitucional na Europa, que começaram aí no final aí do século XIX, foi o certo grau de rigidez, né, da Constituição e também a Constituição como um instrumento normativo, ao mesmo tempo que tem-se que um instrumento obrigatório, tem-se que é um instrumento rígido. E a mutação conversa justamente com esses dois pontos. Né? Se não fosse rígido, se não fosse obrigatório, não haveria necessidade de uma mutação, convenhamos. Né? E aí é uma relembrança que enquanto nos Estados Unidos a Constituição era vista como algo obrigatório desde o início da sua história, na Europa a concepção já era diferente, porque começou no Estado liberal, começou a haver uma ideia de Constituição, mas depois ela foi flexibilizada por constituições flexíveis, né? E aí retornou timidamente nesse final do século XIX a concepção de constituições rígidas e obrigatórias, né? E aí esse momento que a mutação começou a ser abordada pela escola publicista alemã, né? E o direito público ele defendia como premissa, como marco teórico, a separação aqui entre o direito e a política. E, segundo essa escola, o direito público deveria aqui ser estudado sem levar em conta os fenômenos políticos e mudanças. A gente vê aqui uma concepção keynesiana já, né? E nesse contexto, né, a professora Rutia diz que é até paradoxal que sejam autores publicistas alemães que eles consideram, segundo a sua escola, deve haver um estudo separado, apartado da política e do direito, né? E eles iniciaram toda a história da mutação constitucional, já que a mutação constitucional é desconsiderar, na realidade é ir além da norma e visualizar a realidade fática, né? E seria, de certa forma, paradoxal que dois autores da escola pública tivessem essa percepção, né? Nesse caso, Paula Band e o Jelinek, né? E aí, estudando cada um, né? O Laband ele vai descrever a Constituição de uma forma que ela pode ser transformada sem que sejam acionados os mecanismos de reforma constitucional. Né? Seria uma reforma material da Constituição. Mas, antes disso, tem que partir da ideia de uma Constituição como ente normativo.
E, segundo ele, as constituições são leis que vão garantir a continuidade do direito a partir de uma firmeza e a partir de uma estabilidade especial, né? E que nenhuma aspecto a legislação ordinária poderia oferecer isso. E, nesse sentido, são as codificações mais fundamentais do direito estatal. Então, veja que para partir de uma premissa, a partir de uma querer chegar à conclusão de uma mutação constitucional, ele precisa ter essas reforçar, né, que a Constituição realmente é obrigatória e tem essa força toda, né, que ele sugere. E ele ainda também vai sugerir que a transformação constitucional informal pode se dar por meio de três vias, três rotas. Primeiro, por meio de uma regulamentação pelas leis do right de elementos centrais do Estado que não estão previstos ou são previstos de forma alheia aqui à Constituição. Uma outra questão de modificação é a modificação dos elementos centrais do Estado por meio de leis contradizendo o conteúdo das constituições. E aqui a gente relembra que não tinha controle de constitucionalidade na época, né? E aí uma última modificação da Constituição podia ser por alteração dos elementos centrais do Estado através de usos e costumes dos poderes públicos, né? E aí a ausência da regulamentação constitucional das instituições centrais que produziu um grande aperfeiçoamento aqui. A questão das lacunas, já que a Constituição era menor, era pequena, permitiu que houvesse um espaço aqui, houvesse campo para se avançar nas modificações, né? Já que a Constituição não regulava tudo. E aí foram produzidas modificações à margem de uma forma necessária que a Constituição tivesse previsto, né? E aí, passado o Laban indo para o George Jelinek, ele também estudou aqui as transformações informais da Constituição, mas ele viu à luz do direito comparado. E ele utilizou a intencionalidade da mudança como um critério para distinguir a transformação da reforma constitucional, né? Foi uma mudança constitucional? Foi constitucional? Então, foi uma modificação formal. Agora, se não foi intencional, perdão, então não foi, né? Então, por reforma da Constituição, ele vai entender que é a modificação dos textos constitucionais produzidos por ações voluntárias ou intencionais. E aí é reforma. Então, por um lado é reforma e por outro lado, mutação, ele vai entender que é a modificação que não é intencional, que é produzida aqui por fatos que não estarão acompanhados de intenção ou de consciência, né? E aí a gente tem essa diferença entre reforma e mutação. E ele vai argumentar que pode haver essa modificação em relação à reforma, ou seja, modificação intencional, por meio de três formas. Ou revoga-se totalmente a Constituição, ou a Constituição recebe outro texto em alguma parte, né? Ou pode haver substituição por leis constitucionais posteriores, né? A primeira suposição vai se relacionar com casos em que a Constituição é revogada na sua totalidade. E o segundo vai pressupor que uma parte da Constituição seja aqui substituída por uma reforma dessa pequena parte. E a terceira suposição vai se referir aqui às reformas constitucionais tácitas ou materiais, onde a reforma constitucional ela não vai substituir a parte do texto constitucional que é modificado, mas vai entender aqui que novas leis constitucionais vão revogar toda a parte do texto constitucional que for contrário a elas, né? E ao contrário da reforma Constituição, que sempre é intencional, Jelinek vai propor a remutação constitucional, que vai ser oriunda aqui de uma modificação provocada por atos não intencionais e que não vão alterar expressamente o texto da Constituição. Mas ele vai ser pouco sistemático aqui nessa descrição desse fenômeno da mutação e apenas aqui vai coletar dados e de forma desordenada para falar sobre essas modificações informais que aconteciam nessa época, né? Então ele vai fazer referência à mutação constitucional por meio da prática parlamentar ou pela prática da administração pública ou até pelo poder judiciário. Vai fazer uma alusão à mutação constitucional pela necessidade política como fator de transformação da Constituição. Além disso, vai sugerir que a mutação constitucional resultante de uma prática convencional também vai sugerir a mutação constitucional pelo desuso de faculdades estatais e também vai se referir ao problema das mutações constitucionais como consequências de lacunas constitucionais, né? E aí, por fim, ele vai fazer uma referência às modificações produzidas por atos, pelos costumes e pelos atos normativos. Então, o Jelinek ele vai conceber aqui um costume como uma forma intencional, sim, de modificar a Constituição.
e seria uma espécie de revisão constitucional. E ele vai enxergar o exemplo da sua existência no direito comparado com o valor constitucional, e aqui em termos de hierarquia e conteúdo, do que muito a doutrina francesa atribuiu o tempo da Declaração dos Homens e Cidadãos de 1789. E as mudanças constitucionais por meio dos atos normativos seriam aquelas fundamentalmente produzidas por leis e por regulamentos parlamentares. Né? E aí, em virtude, e aí foi o que eu ressaltei, de não haver controle de constitucionalidade das leis à época, as leis do parlamento, na maioria dos casos, foram um fator de modificação constitucional. Né? E aí, por entanto, o Gellick não vai muito além ao explicar essas modificações constitucionais decorrentes da contradição entre Constituição e leis. Né? Ele vai dedicar mais tempo às mudanças que vão ser o resultado da ação de regulamentos parlamentares. E é por óbvio, né? Como não tem controle de constitucionalidade, né? Fica mais fácil, né? Prever coisas inconstitucionais e tenham vigência, já que não vai ter ninguém controlando. Fica muito cômodo essa modificação, né? Já que não há riscos. Há apenas uma Constituição seria alguma orientação política na hora de legislar, já que teria que seguir a Constituição, mas não teria nenhuma consequência efetiva. Essa falta de controle. Enfim, o Jellinek, né, ele vai descrever a modificação constitucional por meio de usos políticos, mas ele com algumas ressalvas, né, ele vai tomar como ponto de partida que uma teoria das convenções desenvolvidas no sistema constitucional inglês por Dicey, né, que ele descreveu o fenômeno, Dicey, como que ele chamou de convenções da Constituição, ou moral constitucional. Ele distinguiu esses fenômenos de forma indistinta e definiu como uma parte do direito constitucional que vai compreender as convenções, entendimentos, hábitos ou práticas em que pese e regule conduta de muitos dos membros do poder público não podem realmente ser considerados regras de direito porque não são aplicáveis por tribunais. Mas veja, isso no sistema britânico, né? Sistema da common law. Só que no Jellinek ele vai trazer essa concepção para cá, mas ele vai se afastar do Dicey em um ponto, em um aspecto fundamental. Porque para o Dicey, essas convenções não seriam mais regras de direitos porque não seriam aplicáveis pelos tribunais. Só que para o Jellinek, né, embora também como o Dicey considere que essas convenções não sejam normas coercitivas, ele vai considerar que vão ser sim direito na medida que vão ter normas reconhecidas e racionalizadas pelo poder estatal. Só que na maioria dos casos não sejam, né, não tenham um caráter vinculativo e sim flexíveis, porque aí sim se adaptariam às políticas que estariam continuamente em evolução. Né? Mas, depois disso, o Jellinek, depois de escrever as várias possibilidades de que as constituições podem mudar, sem que o teu texto escrito possa ser alterado, ele não vai dar mais que uma explicação factual para o fenômeno. Né? Em síntese, em resumo, a escola alemã é que com a escola alemã do direito público, essa noção de modificação constitucional atingiu um alto grau de elaboração. Só que a falta de controle de constitucionalidade das leis e também a natureza concisa aqui da Constituição de 1871 impediu que os conceitos de reforma ou de mutação fossem claramente delimitados pelos autores aí da escola pública, pelo Jellinek, pelo Labande, né, que apenas eles ficaram perplexos, né, mostraram perplexidade e enfatizaram aqui quando confrontavam a realidade fática e as disposições estabelecidas literalmente pela Constituição. Né. Era necessário um maior desenvolvimento e esse desenvolvimento só foi possível à medida que as constituições ficaram realmente mais mais analíticas, né? E que permitissem que houvesse mais objeto de modificação condicional. Porque, veja, é muito fácil falar que há modificação condicional quando existe muitas lacunas ou não existe controle jurisdicional de dispositivos condicionais. Né? E aí, evoluindo aqui, a visão aqui de a mutação condicional como parte de um conceito dinâmico da Constituição, e ele virão alguns autores que vão
trazer bastante considerações e evoluções para essa questão, né? Porque essa ideia se deu no período entre guerras, né? Ah, havia aqui uma na França, no século XX, já havia por parte da França, né, já havia uma rejeição de aspectos formais assim ao formalismo legal da Constituição. Só que isso no século XX. Na Alemanha só se deu 40 anos depois, aí 30 anos depois, no período entre guerras, né? E aí, desde o dogmatismo elevado aí à máxima expressão aí do Kelsen, até as ideias dinâmicas de Constituição, que aí vai ser pelos autores que eu vou citar, o Heller e o Smendi, todo o campo aqui do direito público vai demonstrar aqui uma evolução também. E aí a Constituição de Weimar, de 1919, modificou completamente a outra Constituição, lá de 1871, que vai inaugurar aqui uma nova geração de códigos constitucionais que vão juntar os direitos individuais clássicos com os direitos sociais, né? E aí vai ser feita aqui uma tentativa de criar um regime constitucional liberal, no qual tanto os direitos constitucionais individuais vão ser combinados com os direitos coletivos, né? Mas a Constituição alemã, tem que se dizer, que não contemplou aqui a possibilidade de um controle jurisdicional centralizado, né? Um controle de constitucionalidade centralizado, mas vai prever alguns sistemas parciais de constitucionalidade, né? Por exemplo, vai prever aqui um controle da primazia da lei estadual sobre o direito dos estados, né? E esse controle sobre o direito do Lander, né? Até pegar aqui o real significado disso, né? Enfim, deixa para lá. Esse controle seria exercido aqui de forma abstrata pelo Tribunal do Reich, que o objetivo desse controle seria, o objeto do controle, melhor dizendo, seria as leis do Lander, mas de forma indireta e reflexa chegava a essas situações de controle de leis do próprio Reich. Uma outra questão seria o controle dos conflitos constitucionais entre órgãos constitucionais ou entre entes regionais, né? Que seria entre o Reich e os Länder ou entre os Länder entre si, né? E esse controle ele foi exercido pelo Tribunal do Estado do Reich alemão. Só que havia também previsão para a criação de tribunais semelhantes em cada um dos Länders. Outra questão era o controle difuso dos juízes. E aí os juízes controlavam aqui, conseguiam fazer o controle do direito pré-constitucional em virtude de uma cláusula revogatória da Constituição. E além disso, de forma difusa, eles conseguiam controlar a primazia do direito federal sobre o direito dos Länders, né? E aí, né, durante a vigência aqui da República de Weimar, os poderes constitucionais do presidente Reich eles foram se expandindo constantemente. A partir aqui do início da Constituição, havia a expansão desses poderes extraordinários do presidente, que eram distritos, né, ao estado de exceção, só que eles foram interpretados de forma bastante ampla. Mas só que com o tempo, né, esses poderes extraordinários começaram a ser interpretados no sentido de que ele só poderia legislar, teria faculdade aqui de legislar sobre matérias econômicas em caso de crise financeira. E aí, no que diz respeito aqui à reforma constitucional, dois problemas distintos eles coexistiram, porque por um lado havia um problema da fragmentação da Constituição. Isso havia uma quebra aqui, decisões isoladas adotadas pelo parlamento com maioria suficiente para reformar a Constituição e que essas decisões deveriam ser adotadas em casos de exceção, aplicável apenas a alguns casos específicos, mas houve uma banalização, né, dessas reformas. E por outro lado, havia o problema aqui das reformas constitucionais tácitas ou materiais, que foi herdado aqui de uma prática consolidada da Constituição Imperial de 1871. E aí a doutrina constitucional, gerada aqui na era de Weimar, vão constituir um antecedente direto aqui para caracterizar os elementos do fenômeno da mutação constitucional. E, além disso, tinham a estabilidade da época, né? E os teóricos da Constituição se aproveitaram disso e concentraram boa parte dos seus esforços para refletir aqui sobre a mudança constitucional. E tentaram
começaram a tentar entender, medir esforços para relacionar aqui entre a dinâmica política e a Constituição escrita. Então veja que há uma reaproximação entre o direito e a realidade fática. E essas doutrinas foram uma reação aqui aos postulados da Escola de Direito Público Alemão, né, que realmente tentava abordar de forma separada a política e a juridicidade, as questões jurídicas, né? E aí alguns autores, como os Mendes e Heller, pegaram esse conceito, né, de mutação elaborado por Jelinek e sugerido anteriormente por Labande e converteram em um elemento da teoria da Constituição. Então incorporaram a mutação à teoria da Constituição e por isso a importância desses dois teóricos, além de Rousseau Daulin, né, que pegou e fechou, né, amarrou bem os conceitos deixados por Heller e Mendes, né. E um golinho para acalmar, porque a partir de quando eu começar a falar desses autores, que realmente começa a construção de uma teoria aqui sobre mutação constitucional, né? Então vamos que vamos. O Heller, ele vai partir aqui de uma concepção de uma constituição de uma organização material do Estado. E em Heller aqui, a Constituição seria no seu sentido total, ou seja, no sentido de sua ciência da realidade, ela vai passar a ser equiparada aqui à própria organização do Estado e que vai representar aqui a cooperação entre os indivíduos e grupos por meio de relacionamentos, graças aos quais o Estado alcança a partir da existência, de sua existência e a partir da ação estatal. E aí, nesse sentido, o Heller vai concordar com a concepção de Lassalle, com aquela concepção mais social da Constituição, né? E apontar que a Constituição material ela é determinada pelas relações de poder reais, né? Só que para Heller, essa relação real de poder, elas vão estar em constante movimento, que vão engendrar a unidade e a organização do Estado, né? E para entender realmente o funcionamento constitucional, o professor Heller ele vai considerar necessário distinguir entre a Constituição não regulamentada, que seria a normalidade, e uma Constituição regulamentada, que seria a normatividade para ele, né? E dentro da normatividade, poderia haver distinção entre normatividade jurídica e a normatividade extrajurídica, né? E assim como um elemento dinâmico da Constituição não pode ser analisado de forma alheio ao elemento estático, tampouco ele poderia ser analisado separado aqui da normalidade e da normatividade, né? Haveria sob pena aqui da separação entre o ser e o dever ser da Constituição. E essa relação entre o ser e o dever ser da Constituição seria recíproca. E a normalidade cria a normatividade assim como a normatividade cria a normalidade, né? Então veja assim, o afastamento aqui da concepção keynesiana de Constituição, né? Ele é formulado em termos do sistema conceitual do Heller, a norma constitucional poderia ser transformada de duas maneiras. Pela mudança aqui do conteúdo dos elementos normativos não jurídicos. E aqui se encaixariam os princípios constitucionais, os princípios gerais do direito, né? São elementos normativos não jurídicos para Heller. E uma consequência disso, das mutações constitucionais que vão supor a superação dos elementos, seria a própria regulação da normalidade, né? E aí o Haller ele vai identificar elementos normativos, como eu disse, não jurídicos, né, como princípios. E segundo ele, a ausência de conteúdo preciso seria o elemento principal que faz com que os princípios possam evoluir e também desempenhar o papel transformador da Constituição. Então veja que a abertura, a vagueza dos princípios, elas permitem aqui dar uma elasticidade para o seu significado e por isso, a partir dessa possibilidade, essa versatilidade principiológica, há aqui a possibilidade de um papel transformador da Constituição. O Heller ele vai citar o exemplo aqui da igualdade perante a lei, né? Que todas as constituições democráticas vão reconhecer expressamente. Porém, as constituições elas não vão dizer o que é igual, o que é desigual, né? E nesse sentido, ele vai dizer que, por exemplo, em algumas realidades, a igualdade política significa que todos os homens teriam representatividade. Homens, no sentido estrito, né? Agora, para outros, essa questão da igualdade política admite a participação de homens, mulheres, enfim, de qualquer sexo. E aí,
para o Heller, a normatividade de um sistema constitucional tenta toda hora se ajustar à normalidade. E aí, duas questões. Essa operação pode ser bem sucedida ou mal sucedida. Quando essa operação é bem sucedida, a continuidade da ordem jurídica é preservada. Só que quando essa operação não for bem sucedida, pode acontecer, a normalidade não vai ser incorporada nem por normas não jurídicas, e aqui encaixaria-se nos princípios, nem pelo que seria regulamentado legalmente, e que permaneçam em oposição entre elas. E aqui eu posso dar o exemplo do casamento homoafetivo, da legalização da maconha, por exemplo, né? Que muitas das vezes a normalidade ela já não condiz com a normatividade, né? E aí a normatividade ela vai perder a sua capacidade de normalização e uso social. Haveria aqui uma realidade não regulamentada. E essa realidade não regulamentada, por exemplo, a questão do aborto, né, ela pode assumir uma posição mais forte do que a regulamentada. Né? E aí a frequência relativa desse fenômeno é o que vai explicar a atenção aí que a doutrina, especialmente aqui da escola alemã, direito público, induzida por Jelinek, teria prestado às mutações constitucionais que ocorreram de forma fora da norma constitucional. Mas aí o Heller acaba por aí. Né? A maioria desses estudos se perderem nos detalhes, né? E omitem as grandes transformações globais. Vou continuar no próximo bloco com os Mendes e com Rousseau. Já volto.